Inicialmente, pessoal, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que tem em comum entre cessão de crédito, entre subrogação e entre inovação. O que vocês acham que as pessoas confundem isso? Um elemento em comum em todas as três. Vai transferir o direito de comprar para outra pessoa. Isso, muito bom. Em todas essas três hipóteses, pessoal, a gente tem uma alteração do polo ativo. Ou seja, a gente vai estar transferindo o direito de receber aquele crédito, de receber aquela prestação para um terceiro. Só que existem diferenciações entre esses elementos, que é justamente isso que eu quero trazer para vocês. O primeiro é a cessão de crédito e a subrogação. A cessão de crédito, pessoal, ela é uma cessão particular de direitos do credor. Ela não acontece visando adquirir uma obrigação, por exemplo, diferente da subrogação. A subrogação ela já acontece visando justamente o adimplemento daquele crédito original, como nos exemplos que as meninas deram. O cara que estava querendo adquirir uma obra de arte, mas aí ele teve que se subrogar. Então, a subrogação dele foi justamente para adquirir essa obra, ou seja, um adimplemento de um crédito original, e não uma cessão particular. A cessão de crédito ela vai se originar de declaração de vontade das partes. Por exemplo, vamos supor que o Arthur seja meu devedor desse livro aqui, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Só que eu opto por ceder esse crédito para minha mãe. Então, ela vai ser a pessoa, a nova devedora, que vai receber o livro do Arthur. Isso se deu por declaração de vontade minha. Como as meninas também mencionaram, na subrogação a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma subrogação legal. Existe subrogação legal e não existe cessão de crédito legal. A subrogação está muito mais atrelada a um adimplemento de um crédito antigo do que uma cessão de direitos. A cessão de crédito ela ocorre a título gratuito. A subrogação ela não ocorre a título gratuito, ela vai ser sempre ser onerosa, porque aquela pessoa vai estar adquirindo uma obrigação. Vocês compreendem que como que é muito mais forte a questão do adimplemento aqui na subrogação do que em uma cessão de créditos. E, por último, um dos mais importantes, na cessão de crédito a gente vai conservar o vínculo obrigacional, enquanto na subrogação a gente vai pressupor o cumprimento daquela obrigação por um terceiro de forma direta ou de forma indireta, que aí a gente conversa muito também com os exemplos que foram dados. O terceiro que vai lá e cumpre a obrigação em nome do outro, e se subroga na posição de credor, já que a gente vai manter aquele vínculo obrigacional antigo. Agora, essa parte aqui é mais tranquila. Cessão de crédito, inovação. Na cessão de crédito, a gente vai ter uma alteração subjetiva do polo ativo e a obrigação vai permanecer. No mesmo exemplo que eu dei, que o Arthur tem que entregar esse livro aqui, só que eu cedo esse crédito para a Rosângela, a obrigação permanece. O objeto vai continuar sendo o mesmo, a gente vai ter a mudança só no nosso polo ativo, que vai ser a Rosângela agora. Já na inovação, a gente tem o oposto. A gente vai ter a extinção daquela obrigação anterior. Por exemplo, vamos utilizar um mesmo exemplo. O Arthur tem a obrigação de dar esse livro aqui. Só que acontece alguma coisa, eu mudo de ideia, não quero mais essa obra e decido firmar uma obrigação com outra pessoa ou até mesmo com o Arthur mesmo, só que para ele me dar uma obra diferente, digamos Harry Potter. Vocês conseguem perceber que a gente já teve uma criação de uma nova obrigação que vai extinguir essa obrigação anterior dele de me dar essa obra aqui? Ele não teve essa cessão igual teve na parte de crédito. Então a gente vai ter um novo credor e uma nova obrigação. Já aqui a gente vai ter apenas um novo credor. O novo credor só vai ser, por exemplo, a mudança de eu ser o recebedor para a Rosângela ser a recebedora. Já aí não, lá a gente vai ter tanto uma nova obrigação, que vai ser uma obra diferente, quanto um novo credor. Caso na nova
Na novação, pessoal, não necessariamente a gente precisa ter uma mudança direta de credor. Eu posso receber esse livro, esse Harry Potter do Arthur e ainda ser uma novação, que vai ser uma nova obrigação. Isso aqui é referente à parte de cessão de créditos que eu achei interessante colocar para vocês, porque são termos que geralmente geram muita dúvida. Uma cessão pró-soluto e uma cessão pró-solvente. Na cessão de crédito pró-soluto, o nosso cedente ele vai responder tanto pela existência daquele bem quanto pela legalidade. Mesmo exemplo. Arthur tem a obrigação de me dar esse livro aqui e eu vou ceder esse crédito para Rosângela. Se for uma cessão pró-soluto, eu vou responder tanto pela existência do livro, ou seja, eu vou garantir que o Arthur tem o livro, quanto pela legalidade, ou seja, eu vou garantir que ele obteve esse livro de forma lícita, que ele foi lá na livraria e comprou, e não que ele roubou de alguém, por exemplo, não é fruto de algo ilícito. Só que eu não vou responder caso ele não entregue esse livro para Rosângela, porque a minha sessão aqui está sendo pró-soluto. Na sessão pró-solvente, eu vou responder tanto pela existência, quanto pela legalidade e quanto pela solvência. A solvência é justamente a entrega da prestação. Nesse caso aqui, se for uma sessão pró-solvente, caso o Arthur não entregue a obra para Rosângela, eu vou ter que realizar o pagamento. Vocês vão entender a diferença entre essas duas. Agora, esses termos aqui, eu acho que pela explicação de agora já ficou mais claro. Mas quem é o cedente? Nas figuras que a gente tem na obrigação. Credor, devedor, terceiro, quem é o cedente? Exatamente. É o nosso credor. Quem é o cessionário? Exatamente, vai ser o terceiro. E quem que é o nosso cedido? Nosso devedor. São termos bem parecidos, pessoal, mas coloquem essa diferença, e principalmente nessa parte do pró-soluto e do pró-solvente. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa